O seminário sobre aposentadoria do Sindprev Santa Catarina aconteceu nos Ingleses, Florianópolis, no Hotel Slaviero. Na mesa do seminário sobre aposentadoria, Luciano Veras, coordenador geral, Rosemary e Roberto, diretores do Sindprevs, abriram o evento fazendo uma análise da conjuntura. Hoje passamos por uma situação muito difícil. Estamos chamando hoje aqui um seminário de aposentadoria, mas o governo que aí está, que é interino, né, está promovendo uma série de reformas, uma série de lambanças, como eu tenho costumado dizer, que põe em risco todo o estado de bem-estar social do país. Isso não estava sendo feito antes? Sim, já estava sendo feito antes. Esses ataques às garantias sociais, a nós servidores, né, essa transferência ou subtração de recursos para o sistema financeiro, para o poder econômico, sim, já estava sendo. E nós combatimos também no governo do PT, Lula, Dilma, seja quem for, como sempre fizemos. Agora, infelizmente, por estarmos diante de um governo que não tem qualquer preocupação com voto, porque ele não foi votado, ele não tem preocupação com o eleitor, ele está lá para seguir certos interesses, que não são os nossos. Esses ataques se aprofundaram e aceleraram. Vejam que no segundo dia, com uma canetada, 93 anos de história foram por água abaixo, que foi o Ministério da Previdência Social, que abarca todos nós. Saúde, né, Previdência, Assistência Social. Uma canetada. E com ele, né, uma série de prerrogativas, direitos e garantias para toda a população. Tá? Deixamos de ser uma política de Estado para começar a atuar como programa social, né, ou nesse sentido. O Ministério da Previdência foi esquartejado. Essa é a realidade. E hoje nós estamos fazendo todo o esforço, aliados às forças políticas que estão aí tentando fazer também essa retomada ao Ministério da Previdência, tentando também, nos fóruns estaduais aqui em Santa Catarina, os fóruns de federais e de servidores lá em Brasília, com todos os servidores possíveis que a gente pode se aliar para fazer essa retomada. Bem-vindos novamente, fica aqui essa mensagem de que a gente está numa luta permanente e chamando vocês a vir à luta, porque não vai haver um retorno no Ministério da Previdência Social, não vamos reverter essa situação se todos nós não estivermos atenados e apoiando a luta dos servidores e dos trabalhadores em geral. Qual o intuito deste seminário? Bom, o intuito desse seminário é a ampliação do conhecimento mesmo sobre a questão de aposentadoria, né? A gente poder saber o que houve de retrocesso, o que já se perdeu em relação aos avanços na Constituição de 88. Então, eu acho que a principal importância é isso mesmo, né? Os servidores públicos poderem ter o conhecimento e quais os prejuízos que o governo tem apresentado, né, na atual gestão. A gente verificou que os servidores, até porque sendo que eu trabalho no Recursos Humanos, e também as pessoas procurando muito o sindicato e também os recursos humanos no questionamento em qual modalidade de aposentadoria eu devo escolher, né? Aí, diante disso, a gente via que as pessoas tinham muitas dúvidas. E aí a gente pensando, foi amadurecendo, né, essa questão e decidimos então fazer um seminário, né, exclusivamente só de aposentadoria, para que as pessoas tirassem todas as suas dúvidas. Ou seja, porque também, o que acontecia? Elas iriam, tanto no sindicato quanto nos RHs, em que modalidade vou me aposentar? E, na realidade, a gente até passava a instrução, mas a gente quer deixar bem claro que a decisão mesmo é de cada pessoa em qual modalidade que ela deve se aposentar. Por que a importância de manter constantemente as pressões contra a reforma da Previdência? É porque cada reforma que existe, que vem a projeto de vigorar, ela tende a dirimir direitos, retirar direitos do trabalhador, tanto do regime geral e estender para o regime próprio, como foi feito nas emendas do ano passado, que mudou-se as regras para pensões,
basicamente esse, e garantir direitos, os princípios de paridade, da integralidade, que o servidor seja garantido com uma aposentadoria de dignidade, até por conta que todas as emendas que foram propostas à Constituição vieram gradativamente retirando direitos. O texto do artigo 40 da Constituição, ele na sua modalidade original, ele é o mais garantidor de direitos. Tudo que foi mudado dali para cá foi quanto à retirada de direitos sociais da Constituição. No período da tarde, foi feita uma abertura de questionamento. Dúvidas foram esclarecidas, apontando cuidados que precisam ser tomados para reduzir os prejuízos no momento da aposentadoria. Importante o seminário para nós, servidores que ainda não se aposentaram, é esclarecer sobre as opções dos direitos, as emendas constitucionais, qual que realmente você pode não abrir mão do direito, esclarecer também sobre essas novas propostas do governo que estão aí por vir. Que a gente está assim, num momento bem difícil, né? A gente não tem certezas de nada, né? Mesmo em relação ao acordo de greve, a gente ainda não tem, né, uma certeza de aumento de implementação da GEDAS. Então, eu acho assim que vai trazer ideias, tá? Com implementação ou sem implementação, com aumento, sem aumento, ideias de o que é melhor. Luiz Fernando Silva, que é advogado e assessor jurídico no Sindprev Santa Catarina, comentou sobre as alternativas para a aposentadoria. O que é a farsa do déficit da Previdência Social? A farsa do déficit é porque, na verdade, o que é previdenciário efetivamente são as aposentadorias. Os trabalhadores contribuem, os empresários têm uma determinada contribuição que, por sua vez, repassam para os produtos, é bom que se diga, para o preço dos produtos, mas há uma contribuição com finalidade previdenciária. Essa contribuição com essa finalidade, ela é superavitária, ela é suficiente para pagar os benefícios de aposentadoria e sobra. A farsa é que o governo traz para dentro da despesa previdenciária, como se fosse despesa previdenciária, despesas de pagamento de benefícios de natureza assistencial e não previdenciárias. São aquelas das pessoas deficientes físicas que não trabalharam, regime de economia familiar, como por exemplo no meio rural, pescador artesanal. Esse grupo de contingente da população brasileira, a Constituição de 88 decidiu que quem financiaria esse benefício assistencial seria o orçamento fiscal, o orçamento da União, não o orçamento do INSS, não o orçamento previdenciário. Então, quando eu coloco essa despesa aqui dentro e não trago para dentro desse bolo a receita que deveria vir do orçamento fiscal, aparece um saldo negativo. Quando eu excluo o benefício assistencial e deixo só o previdenciário, receita e despesa de natureza previdenciária, o regime é altamente superavitário. Nós temos hoje uma relação de pelo menos 4 trabalhadores em atividade para cada aposentado. Se eu pago 11% um trabalhador e o empregador paga 22%, eu arrecado 33%. Vezes 3 trabalhadores em atividade, eu arrecado 99%. Portanto, o suficiente para pagar uma aposentadoria. Se eu tenho 4 por 1, eu estou arrecadando 120 e poucos. Mais do que os 100 que eu gastaria. E nem é 100% a aposentadoria, é menos do que isso. Portanto, o regime previdenciário é superavitário. Se olharmos só para ele, não há nenhuma necessidade de alteração constitucional nesse sentido. Mas nós estamos, na verdade, propondo uma outra discussão. Por que a sociedade não decide que previdência é importante, se é importante o orçamento fiscal é que deve financiá-la? Por que sempre que a gente faz esse debate, vem a discussão de que tem que reduzir o acesso aos benefícios, tem que reduzir o valor dos benefícios porque o Estado está gastando. Ora, para que serve Estado? Se nós queremos Estado para garantir bem-estar social, previdência, saúde e educação, que o Estado financie o bem-estar social e pare de gastar pelo menos metade do orçamento fiscal da União para pagar uma dívida pública para o sistema financeiro ano após ano, que nós nem sabemos se é verdadeira ou se é mais uma parte de um petrolão ou um mensalão da vida.
Você pode assistir na íntegra a palestra do advogado Luiz Fernando Silva no YouTube, canal Sindiprev Santa Catarina.